Tempo de serviço militar conta para aposentadoria? E mais, o tempo de serviço militar conta como carência? E por fim, a última pergunta: tempo de serviço militar conta como atividade especial para fins de aposentadoria? Sobre esses assuntos que a gente vai debater no vídeo de hoje. Bom, pessoal, todo o tempo que é incorporado para fins de aposentadoria, ele pode ser muito importante porque ou ele tem o condão de antecipar essa aposentadoria ou até mesmo de viabilizá-la. Às vezes, o que falta são meses ou que seja um ano, e aí esse tempo faltante ele pode ser comprovado através de outros serviços não tão tradicionais, como, por exemplo, o tempo de serviço militar. E a primeira pergunta que nós fizemos é se o tempo de serviço militar conta para a aposentadoria. E a resposta é sim, o tempo de serviço militar conta para a aposentadoria, e quanto a isso nós não temos nenhuma polêmica legal ou jurisprudencial, nenhuma discussão, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, quanto a reconhecer esse tempo de serviço militar como tempo para fins de aposentadoria. Olha só, pessoal, o que fala a Constituição Federal em seu artigo 201, parágrafo 9A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao RGPS ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. E aí a gente segue aqui para a Lei de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213 de 1991, artigo 55, estipula que o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, e aí a gente vai para o inciso 1, olha só, o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao RGPS, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. Então, pessoal, nós temos previsão legal para computar o tempo de serviço militar como tempo para fins de aposentadoria, como tempo para fins de tempo de contribuição. Agora, passando já para a segunda dúvida, o tempo de serviço militar conta para carência, e aí já é um assunto mais polêmico, porque a gente tem uma divisão a depender da seara que a gente analisa. Se for administrativa, o INSS tem considerado o tempo de serviço militar como carência somente após a emenda constitucional número 103 de 2019, em razão de previsão legal específica, não considerando como carência o tempo de serviço militar prestado anterior à emenda constitucional número 103 de 2019. Já na justiça, pessoal, a gente tem um entendimento mais favorável ao segurado, que na minha opinião é o mais acertado, tanto para períodos anteriores à emenda constitucional número 103 de 2019, quanto para períodos posteriores a ela, a jurisprudência entende que o tempo de serviço militar deve ser considerado como carência, além de tempo de contribuição. Olha só, pessoal, a confusão ela vem, inclusive, instituída pelo próprio INSS na IN de número 128, mais recente agora, de 2022, em seu artigo 194, inciso 1, que diz o seguinte: não será computado como período de carência o tempo de serviço militar, obrigatório ou voluntário,
observado o parágrafo 1º. Como nós dissemos, esse não é o entendimento aplicado pela melhor jurisprudência. Olha só essa decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que diz o seguinte, pessoal: o tempo de serviço militar, mesmo voluntário, deve ser incluído na contagem de tempo de serviço para fins de verificação do cumprimento dos requisitos legais à concessão do benefício vindicado, devendo ser considerado inclusive para fins de carência, precedente desta 10ª turma. Segue também a Terceira Região, o TRF da 4ª Região, dizendo que o período em que o segurado prestou serviço militar obrigatório pode ser computado como tempo de contribuição e carência, nos termos do artigo 55, inciso 1 da Lei 8.213. Então, pessoal, se o tempo que você busca averbar, se o tempo de serviço militar, ele foi prestado posterior à vigência da reforma da Previdência mais atual, que é 13 de novembro de 2019, você não vai ter problemas para reconhecer esse tempo administrativamente como tempo de contribuição e carência na seara administrativa. Porém, se ele for anterior à reforma da Previdência, que é o mais provável, daí o INSS vai reconhecer tão somente como tempo de contribuição e não vai reconhecer como carência. E aí vai ser necessário buscar a justiça para ter esse tempo também reconhecido como carência, além de tempo de contribuição. Para averbar esse tempo, ele não aparece automaticamente no CNIS. Não é pelo fato que você prestou o serviço, prestou algum tipo de serviço militar que ele já vai automaticamente para o seu CNIS. Não, é necessário averbar. E para averbar, são necessários apresentar ao INSS alguns documentos que a gente vai lançar na tela para você. São basicamente 3 documentos que você vai apresentar no ato do requerimento administrativo do INSS. Certidão de tempo de contribuição, a famosa CTC, certidão da junta militar e, por fim, o certificado de reservista. Isso no ato do requerimento administrativo de averbação do tempo de serviço militar no seu CNIS. Esse é um tema muito interessante, que suscita muitas dúvidas e que pode ser determinante num requerimento, como nós dissemos, de aposentadoria, onde pode estar faltando poucos meses, ou então para fins de majoração do valor do benefício, caso a pessoa já seja aposentada e no ato do requerimento administrativo ela não levou a essa questão ao conhecimento do INSS, ou se levou, o INSS não averbou, não considerou. Então, fazendo essa averbação, consequentemente, pode haver também uma majoração, um aumento no valor da renda desse aposentado. Ou então, como nós dissemos, no sentido de viabilizar realmente a aposentadoria que está ali pendente de poucos meses ou até um ano para ser viabilizada, para ser concedida. Tá certo, pessoal? Esse vídeo vai ficar conjuntamente com tantos outros lá no nosso site também, convidando você para acessar ocadvogados.com.br. A gente tem um chat de dúvidas, um canal de comunicação conosco para te auxiliar nas suas dúvidas e também no seu caso. Para a gente vai ser um prazer recebê-lo por lá. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.